É indiscutível a grande humilhação que vemos neste dia consagrado que foi o dia do debate entre Donald Trump e João BT. Tá todo mundo falando sobre isso. Tá todo mundo falando que foi uma grande humilhação de Trump. Trump foi completamente humilhado pelas técnicas retóricas e nós vamos analisar hoje o porquê do João BT ser o grande vitorioso, ser o monstro olímpico deste debate. Vamos acompanhar. What do you say to voters who feel they are worse off under your presidency than they were under President Trump? We got to take a look at what I was left when I became president, and what Mr. Trump left me. We had an economy that was in free fall. The pandemic was so badly handled. Many people were dying. All he said was, it's not that serious. Just inject a little bleach into your arm. A galera tava morrendo durante aquele tempo de 2021, algo assim. E Trump não fez porra nenhuma, segundo o João BD, né? Isso... Be all right. The economy collapsed. There were no jobs. Unemployment rate rose to 15%. It was A economia completamente fodida. terrible. And so what we had to do is try to put things back together again. And that's exactly what we began to do. We created 15,000 new jobs. We brought out the position where... Perceba que ele usa tosse como um elemento retórico, não é qualquer tosse, você compreende? É uma tosse oratória. Isso é muito conhecido nos livros dos atenienses, principalmente, dos grandes oradores atenienses, que eles faziam tosses em momentos pontuais para elevar a pontualidade de sua fala. Isso causa uma impressão que obviamente foi o que levou a todas as pessoas na mídia falarem que João BT foi o vitorioso. Existem vários elementos retóricos utilizados pelo João BT e nós vamos acompanhar aqui. We have 800,000 new manufacturing jobs, but there's more to be done. There's more to be done. Working class people are still in trouble. I come from Scranton, Pennsylvania. I come of household... Basicamente ele tá falando que é o fodão aí. Ele é o fodão. Vamos pular aqui. Fodão, 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 fodão. History of our country. We have never done so well. Everybody was amazed by it. Other countries were copying us. We got hit with COVID, and when we did, we spent the money necessary. Aqui o Trump tá culpando o Covid, né? Como se o Covid tivesse qualquer influência na economia. Não tem nenhuma influência na economia. So we wouldn't end up in a Great Depression, the likes of which we had in 1929. By the time we finished, so we did a great job. We got a lot of credit for the economy, a lot of credit for the military, and no wars, and so many other things. Everything was rocking good. But the thing we never got the credit for, and we should have, is getting us out of that COVID mess. He created mandates that was a disaster for our country. But other than that, we had given them back a country where the stock market actually was higher than pre-COVID, and nobody thought that was even possible. The only jobs he created are for illegal immigrants and bounce-back jobs, a bounce-back from the COVID. He has not done a good job. He's done a poor job, and inflation's killing our country. It is absolutely killing us. O Trump tá falando besteira. Traduzindo o que ele tá falando, é besteira. Thank you. I don't know is that we have the greatest economy in the world. And, you know, the fact of the matter is that... De novo, utilizando a técnica da tosse, a técnica ateniense da tosse. We find ourselves in a situation where his economy, he rewarded the wealthy.
He had the largest tax cut in American history, $2 trillion. He raised a deficit larger than any president has in any one term. He's the only president other than Herbert Hoover who's lost more jobs than he had when he began, since Herbert Hoover. The idea that he did something that was significant in the military, you know, when he was president, they were still killing people in Afghanistan. He didn't do it for any Trump, I want dying anywhere in the world like he did. Você percebe a testa, as linhas da testa, as expressões. Também é uma técnica oratória. Se você é capaz de elevar a sua testa, elevar a expressão da sua testa, você torna a sua fala mais expressiva ainda, porque não somente a fala, como existem estatísticas sobre a oratória, de que a fala é somente 1%, o conteúdo é 1% do que leva a pessoa a acreditar no que você está dizendo, em ter valor. Existem outras porcentagens muito mais importantes do que essa. Por exemplo, a gesticulação. Por isso que eu falo assim, para influenciar você a concordar comigo. Com certeza você está concordando comigo de que João Biden destruiu Donald Trump. Isso é mais ou menos 75%, certo? Se a gente pegar 83% são as expressões faciais, certo? Por favor, não faça as contas das porcentagens que eu tô dando, tá certo? Que aí você vai ficar um pouco enlouquecido. Mas as expressões faciais, elas têm 83%. E utilizar-se dessas pregas da testa eleva sua retórica. Tente fazer como o João Biden. Na próxima vez que você conversar com alguém, por exemplo, você está numa baladinha, você está dançando com aquela garota que você sempre desejou. Você começa a falar com ela, aí você quer criar a melhor frase, a frase mais potente possível para fazer com que ela caia nas suas graças. Não vai adiantar. Você pode fazer que nem eu, gesticular enquanto fala, enquanto tenta conquistar a moça. Vai ajudar bastante, mas não é o principal. O principal são as expressões faciais. Chegue na garota e erga os seus olhos até que todas as suas expressões fiquem rugadas. Então fale qualquer besteira e no final da sentença fale: vamos para minha casa, eu tenho um vinho ali. Mantendo as expressões como João Biden, você terá uma noite de fortuna, uma noite de amor, de algazarra, de sexo selvagem. Vamos lá. President Trump, I want to follow up if I can. Am I allowed to respond to him? Well, I'm going to ask you a follow-up. You can do whatever you want with the minute that we give you. I want to follow up. You want to impose a 10% tariff on all goods coming into the U.S. Olha o olhar de João Biden. It was the most embarrassing day in the history of our country's life. President Trump, over the last... Isso geralmente é um olhar quando toda uma retórica domina você e você tem certeza que você vai destruir o seu oponente. Quando toda aquela ideia lampeja no seu cérebro e você está apto a dizer algo que vai massacrar a pessoa. Porém, o João Biden não teve a possibilidade por causa do jornalista da CNN, muito pouco parcial. Ele não teve oportunidade de pôr para fora todo este
sentimento, e por isso que você percebe que há algo na sua cabeça, há algo movimentando a cabeça dele, há algo extravasando, ele precisa pôr para fora a oratória, a destruição de Trump. 8 years, under both of your administrations, the national debt soared to record highs. And according to a new nonpartisan analysis, President Trump, your administration approved $8.4 trillion in new debt, while so far, President Biden, you've approved $4.3 trillion in new debt. So, former President Trump, many of the Ele tá mantendo a retórica, tá mantendo a posição de confiança. tax cuts that you signed into law are set to expire next year. You want to extend them and go even further, you say. With the U.S. facing trillion when we cut than just about any other country, but we spurred that tax spurred. Now, when we cut the taxes, as an example, the corporate tax was cut down. Veja que o Trump, ele tenta gesticular, ele só tá usando 70%, ele não tá usando as expressões. Uma coisa que eu gosto do Trump é o cabelo dele. O cabelo dele realmente exalta um pouquinho e aprimora a legitimidade, a geletividade, pelecutividade da sua fala. Porém, falta muito ainda para atingir o nível de expertise do nosso coleguinha João Bidé. Down to 21% from 39%, plus beyond that. We took in more revenue with much less tax, and companies were bringing back trillions of dollars back into our country. The country were going to have something that came up with. We gave him something great. Remember, more people died under his administration, even though we had largely fixed it. If the vaccine went out, he did a mandate on the vaccine, which is the thing that people most objected to about the vaccine. And he did a very poor job, just a very poor job. And I will tell you, not only... Esse sorrisinho sarcástico do João Bidé, ele sempre me pega. É aquele sorriso carioca. Eu consigo imaginar ele na praia de Copacabana, pedindo uma escola, e fazendo uma piadinha, uns gracejos com o vendedor. Olha a cara dele, esse cara é muito sagaz. Poor there, but throughout the entire world, we're no longer respected as a country. They don't respect our leadership. They don't respect the United States anymore. We're like a third world nation. Agora ele ficou triste. O Bidé ficou triste porque o Trump começou a falar bobagem. Começou a falar que as pessoas não respeitam ele, o que não é verdade. Não é verdade, não fala assim, Trump. Você não gostaria que falassem assim com você também? Tem que ter um pouquinho de empatia, um pouquinho de amor. Trump precisa ter um pouquinho de amor pelas outras pessoas também, sabe? A vida é muito difícil e as pessoas podem se sentir ofendidas quando você diz que não tem respeito. Entende, Trump? Pensa um pouquinho, quando você for pra sua caminha hoje à noite, pensa um pouquinho tudo que você fez. Não é legal. Não é legal. Tá certo. Fica a minha dica. Between 25%, either one of those numbers. They'd raise $500 billion, I should say, in a 10-year period. We'd be able to wipe out his debt. We'd be able to help make sure. Aqui basicamente o BD tá falando que deveriam taxar os bilionários, né? O que eu concordo completamente. Apesar de eu sofrer um pouquinho com isso, né? Mas ainda assim é pra um bem melhor, né? É sempre pra um bem melhor. All those things we need to do, child care, elder care, making sure that we continue to strengthen our healthcare system, making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the COVID, with dealing with everything we have to do with, look, if... Vocês ouviram isso? Vamos expor de novo. Have to do with,
Look, if A crescência tonal de João BD é algo que os grandes cantantes poderiam ter muita inveja, a extensão vocal, que é muito utilizada também como em debates. Então você percebe que ele vai do grave e ele começa a subir para o agudo. E o Trump começa a se impressionar. Que a última vez que o Trump viu tal proeza foi com o cantante Pavarotti. Pavarotti tem uma extensão vocal imensa e por isso as pessoas adoravam Pavarotti. Eu tenho certeza, existe na biografia do Trump, que ele era um grande fã de Pavarotti. Conseguiu até tickets gratuitos para assistir o Pavarotti cantar. Então veja, está vendo aí de frente a ele um grande show ao vivo do Bidê. Eu não consigo fazer tão bem quanto o Bidê, mas isso pode ser aplicado na oratória. Então se você está debatendo com um amiguinho, para você ganhar dele, muitas vezes você pode utilizar de elementos melódicos. Então durante a conversa você fala grave e de repente você muda o tom. É assim que se ganha o debate. É bonito, soa bonito, muito bonito. to do with, look, if we finally been 6 weeks, you don't even know whether you're pregnant or not, but you're. Galerinha, eu tô morrendo de sono, eu vou dar uma dormida aqui. Por favor, subscreva nesse canal, dê like aqui, comente, fale muitas coisas, concorde comigo, porque aqui é para você concordar, não é um lugar de debate, não é um lugar de disputa, não é um lugar de opinião, é simplesmente um local democrático para vocês concordarem comigo, tá certo? Então, subscreva no canal aí e eu vou voltar mais com grandes análises debatísticas e holísticas e paradisíacas e tudo isso mais. Valeu!